Bom dia, meu determinado. Seguinte, esse vai ser o vídeo que eu vou fazer pra explicar tudo que vai acontecer na segunda saga clássica. E esse vídeo é destinado principalmente às pessoas que estão no RPG. Então, se de alguma forma você tá nesse canal não sendo pelo RPG, você pode sair do vídeo porque não é destinado pra você. Mesmo assim, eu achando bem difícil que alguém fora do RPG tá vendo isso, né? Mas eu vou fazer o vídeo para explicar tudo que vai acontecer na segunda saga clássica. Para você que tá boiando, é o seguinte: a segunda saga clássica nada mais vai ser do que basicamente a segunda geração do RPG. O RPG, ele começou com a saga clássica. O que era a saga clássica? Era basicamente uma escola e era uma dimensão inteira que se focava só em uma escola. Vou dar um exemplo, vocês já jogaram Bully, né? Bully o que é? É um mapa que tem uma cidade, porém o ponto principal da cidade é a escola. É como se fosse o mapa todo liberado, porém onde mais acontece coisa é a escola. É exatamente assim com a saga clássica. Então imagina uma dimensão bem pequenininhazinha, é porque no multiverso de Super Fist Tale, uma dimensão guarda no caso, uma dimensão, universo, tudo a mesma coisa, tá? Um universo guarda uma galáxia, que guarda não sei o que lá, que guarda planeta, que guarda a Terra, que guarda cidades, entendeu? Tudo isso dentro de um universo. O universo da segunda saga clássica e da saga clássica guarda só uma cidadezinha com uma escola. Basicamente, depois dos eventos da história do Franz, o Franz ele foi obrigado a ir estudar, afinal ele tinha 15 anos e ele parou de estudar só pra ir pra guerra, acontece todo dia. Mas depois que ele saiu vitorioso da guerra, os pais dele forçaram ele a ir pra essa escola que era muito boa, por sinal, e ele foi. Lá ele conheceu a Clara, a Neon, a Helena, o Satoshi, o Void, esses personagens em si. Porém, esse é o que acontece no RPG. Nas comics vai ser diferente. Nas comics, no lugar de conhecer a Clara, o Franz vai conhecer a Thalia, a atual namorada dele. Caso você não saiba, eu acho difícil que você não saiba esse ponto, mas a Clara, ela é uma personagem que a gente não tem direito, então a gente não pode incluir ela na comic e nem nos RPGs. Tanto é que ela tá morta nesse RPG justamente por isso. Então vamos imaginar que tipo assim, a Clara nunca existiu. É um bom ponto de inicialização. A Clara nunca existiu e no lugar de conhecer ela, o Franz conheceu a Thalia. E eles conviveram juntos até hoje, onde hoje está o RPG, deu pra entender? Só que tem algumas alterações. Primeiro, a Frara e o Clanz, eles são filhos da Thalia e do Franz agora. Tanto é que a Frara, ela vai mudar de nome, ela não vai se chamar mais Frara, ela vai se chamar Fralia, que convenhamos que é bem mais bonito. E o Clanz vai continuar Clanz porque Clanz é bonito. Então vai ser basicamente uma alteração. Outra coisa que vai mudar bastante vai ser em relação aos Grayson, no caso a família do Yoha. O que vai acontecer? No universo da comic, a Ni, ela vai ser adotada. Pra você que não sabe, a Ni é adotada, eu acho que todo mundo sabe. Mas ela vai ser adotada quando o Yuki tiver 11 anos. Pra você que não sabe também, no RPG, a Ni ela foi adotada assim que o Yuki nasceu. O Yuki nasceu e eles adotaram a Ni. Então a Ni ficou mais velha, só que o Yuki nasceu primeiro, deu pra entender? Eles tiveram o Yuki primeiro. Como a Ni foi adotada com 11 anos, ela é mais velha. No RPG, na comic vai ser um pouquinho diferente. O Yoha e a Sora vão ter o Yuki. O Yuki vai fazer 11 anos. Quando ele fazer 11 anos, eles vão adotar a Ni. Pra tanto o Yuki quanto a Ni crescerem juntos, que eu acho que seria um ponto mais interessante do que ser uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Mas tá, por que eu tô falando de comic aqui? Porque a segunda saga clássica vai ser uma atualização para as comics. Como assim? Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender.
vocês conhecem a DC, né? A mesma produtora que faz o Superman, o Batman, o Coringa. Ela nos quadrinhos ela tem um projeto chamado Novos 52. O que são os Novos 52? Basicamente eles rebootaram a história de todos os personagens. Tipo, não vou conseguir dar um exemplo que mudou muita coisa. Mas basicamente todos os personagens tiveram uma pequena ou uma grande atualização na história. Que fizeram uma atualização. E aí tipo assim, filmes antes dos Novos 52, eles usavam a origem antiga dos personagens. E aí filmes e todo tipo de mídia fora quadrinhos, depois do Nova 52, usaram Nova 52 como inspiração. Vou dar um exemplo. Sabe o jogo Injustice, né? O jogo Injustice, ele usa a origem dos Novos 52, que no caso é a origem rebootada dos personagens. O que vai acontecer vai ser basicamente isso. Aconteceu um novo 52 em Superfície Tale, que foi a Comic. A Comic mudou muita coisa, e a Comic agora que vai ser um universo principal de Superfície Tale. Ela vai ser tipo o universo central, que toda atualização ou todo o universo alternativo derivado de Superfície Tale vem todos da Comic, deu pra entender? Então tipo, a Comic vai ser a raiz para todos os universos alternativos. A segunda saga clássica vai se passar nesse mesmo universo de Superfície Tale, da Comic, os Novos 52. Ou seja, na segunda saga clássica, o Cleanse e a Fralha, eles vão ser filhos do Franz Italia. A Ni vai estar na segunda saga clássica, porque ela vai estar da mesma idade que o Yuki, ou seja, os dois vão estar fazendo a escola juntos. O Turd também, eu não sei se pronuncia Turd, desculpa aí, Yuri. Então, basicamente os personagens, filhos dos personagens, todos vão ir juntos e todos vão ter a mesma idade. Ou seja, o Cleanse vai ter 15, tem alguns personagens que vai ter 16, pelo que eu tô vendo, mas um ano mais velho também não faz tanta diferença. Vai ser basicamente isso. Outra coisa, o Void. O Void, ele no RPG, no universo do RPG, ele não tem história. O belo Luiz, o famoso Abandona C, ele fez o Void e ficou falando, nossa, vamos fazer uma história pro Void, aí beleza. E ele abandonou o Void. Olha lá o que o LoL faz com a pessoa. E aí, basicamente, como o Void vai ganhar uma comic solo pra ele, eu me encarreguei de fazer a história pra ele. Não que eu ache ruim, na verdade eu até gostei de fazer a história. Ou seja, no RPG, ele não vai ter história. Ele não tem história no RPG. Mas na segunda saga clássica e nas comics ele vai ter. É uma das atualizações. Então, um resumo bem claro do que dá pra se deduzir de tudo isso é que a segunda saga clássica ela é um futuro da comic. Então, uma bela desculpa que a gente pode dar, bem esfarrapada, mas tudo por causa que a gente não tem direito de alguns personagens ou muita coisa atualizou, é basicamente vocês ignorarem a existência da Clara, a existência do... Vocês ignorarem que o Void não tinha uma história, deu pra entender? Basicamente, à medida que a comic for saindo, vocês vão entender mais todo o passado da comic. Então, uma forma de resumir tudo isso é simplesmente a segunda saga clássica vai ser um futuro da comic e não exatamente um futuro do RPG. Então, vamos lá fazer uma pequena linha do tempo para vocês entenderem, só para quem não entendeu ainda. Quem não entendeu ainda pode ficar no vídeo, quem já entendeu pode sair. Eu vou botar aí na tela provavelmente duas linhas. A linha do tempo da comic e a linha do tempo do RPG. A linha do tempo do RPG aconteceu tudo isso que tá no RPG. E a linha do tempo da comic vai ser a linha do tempo oficial. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu primeiro a comic do Franz, depois a comic do Yoha, a comic do Void. Aí aconteceu a comic da saga clássica, que na segunda saga no lugar da Clara teve a Talia e teve bastante alteração. E tipo, nada que afeta realmente a história. Tudo aconteceu da mesma forma que o RPG. Só que alguns personagens foram substituídos e outros ganharam coisas. Tipo o Void, ele ganhou uma história. O Franz, ele já tinha história desde quando o RPG começou, mas tipo, nunca foi realmente
muito esclarecido o que aconteceu com ele. E vai ser esclarecido na comic. Então, basicamente, vocês têm que saber disso. É tudo uma grande adição e substituição. Mas nada que mudou. Atlas, Chalil, Percy, Shelby, todos esses personagens ainda existem e ainda estão lá de boa. Eles não foram alterados em nada. Só esses personagens que eu citei foram que mais tiveram um grau de atualização. Fora isso, nada aconteceu. É uma forma de entender, né? Então vocês podem ficar com essa linha do tempo final. Aconteceu todas as paradinhas da comic. Aí depois aconteceu o que tá acontecendo hoje no RPG, que no caso hoje já tá meio que atualizado. O Franz já tem o Void já tem história, o Franz já é casado com a Talia. Então aconteceu a comic, o que tá acontecendo atualmente no RPG, e depois a segunda saga clássica. E aí depois teve o The End, que o The End eu já expliquei que é uma outra linha do tempo, mas é a mesma. E tempo, gente, tempo é confuso. É isso.